Olá, professora Martina. Muito obrigada por atender aqui o nosso convite para fazer essa conversa. Eu queria começar comentando sobre uma frase que me pareceu uma frase emblemática, e a frase é a seguinte: a ênfase da pesquisa qualitativa é nos processos e nos significados. Seu objetivo é interpretar significados e intenções. Aí eu queria ouvir de você, é isso mesmo? E como tem sido a sua experiência como pesquisadora especialista em pesquisa qualitativa? Bom, primeiro, obrigada, Andréia, pelo convite, pela possibilidade de conversar com você sobre esses temas. Eu sou antropóloga, então a pesquisa qualitativa com a qual eu mais trabalho é a etnografia. A sua provocação, a partir da frase que você selecionou, faz muito sentido para mim, como antropóloga, porque nós, quando pensamos a pesquisa qualitativa, pensamos considerando essas duas coisas, né? Os processos enquanto processos tanto que marcam a vida dos grupos que nós estudamos, ou a história desses grupos e dos indivíduos que nós estudamos, mas também a dimensão processual dos fenômenos, que são os fenômenos sociais, né? Existe uma parte, e aí a gente pode até remeter para uma discussão teórica da antropologia, que por um tempo se pretendeu sincrônica, né? Apostou numa possibilidade de uma pesquisa qualitativa sincrônica, mas, por outro lado, tem uma abordagem que eu acho que faz até um pouco mais de sentido hoje, que é pensar a dimensão processual dos fenômenos, considerando, então, a dimensão do tempo como constitutiva, né, dos fenômenos sociais. Agora, a discussão sobre significados, acho que até nos fala, num certo sentido, nos fala mais diretamente nas ciências sociais, porque a nossa pesquisa é baseada tanto na abordagem das representações quanto das práticas, daquilo que as pessoas fazem, daquilo que elas vivem, daquilo que elas, como elas entendem, né, suas próprias realidades e suas próprias conceituações igualmente teóricas sobre essa realidade. Então, a ideia da pesquisa qualitativa como uma possibilidade de interpretação de significados é um foco muito importante para as nossas abordagens de pesquisa, considerando que nem toda a bibliografia que discute pesquisa qualitativa vai trabalhar também com a mesma abordagem sobre a ideia de significado, né? Então, mas talvez em termos mais genéricos a gente possa falar isso, né? Interpretar o significado de alguma coisa, seja essa coisa um ato, uma ação dos sujeitos, seja essa coisa uma fala, né? Uma palavra, um discurso, guarda aí a possibilidade da gente entender aquilo que é mobilizado em cada situação social, e aí a importância da análise contextual dos significados, porque muitas vezes um símbolo, né, pode mobilizar, o mesmo símbolo pode mobilizar significados muito distintos, ou seja, uma palavra usada em contextos diferentes mobiliza sentidos muito distintos. Então, a nossa compreensão de significado é muito baseada numa compreensão também contextual de onde aquele símbolo e aquele significado, portanto, aquele significado é mobilizado. Em relação a esse contexto é que você baseia essa perspectiva da interpretação dos significados. Para mim é fundamental porque eu opto como pesquisadora por basear a minha interpretação dos dados na convivência com as pessoas. Então, isso vem para primeiro plano, né, essa interpretação, que é uma interpretação alicerçada não só naquele momento da fala, né, ou não só naquele ato, mas em tudo que nos ajuda a entender aquela fala ou aquele ato. Obrigada, professora. Mas aí uma outra questão está relacionada com as próprias técnicas, né, que a pesquisa qualitativa mais utiliza, né? Então, o texto fala em observação participante, entrevista em profundidade, em grupo focal, mas eu fiquei curiosa em saber se tem alguma técnica nova em discussão, né? Porque a gente tem visto muito texto em redes sociais, em grupos de WhatsApp, imagens, né, em Instagram, em outras redes. É muito interessante, porque em termos talvez muito simples ou até muito didáticos, né, a gente sempre explica essa perspectiva de você pegar, pensar num grande guarda-chuva, que é a pesquisa qualitativa. Dentro disso, você vai ter apostas metodológicas distintas, né, metodologias ou métodos, depende de qual autor você vai se filiar, distintos dentro das possibilidades de uma pesquisa qualitativa. E dentro dessas metodologias ou desses métodos, a gente sempre pensa nessas técnicas que a gente costuma escolher
aquelas que são mais apropriadas ao nosso campo, né? Aquelas que são mais apropriadas ao nosso objetivo de pesquisa, ao nosso contexto de pesquisa. Nessa discussão das técnicas, eu acho que do ponto de vista do debate atual, o que eu tenho visto mais, pelo menos no âmbito das ciências sociais, é em decorrência da pandemia de Covid-19, né, o aumento da discussão de técnicas de pesquisa que se utilizem de plataformas digitais ou de redes sociais. Na antropologia, isso já recebeu nomes distintos, como etnografia, há um tempo atrás, hoje é etnografia digital, né, numa literatura internacional que se tem visto mais a discussão de etnografia digital. E aí você já tem um conjunto de textos, livros, vídeos, explicando como fazer pesquisa qualitativa e, especialmente, uma pesquisa baseada na ideia de uma possibilidade de convivência com as pessoas por intermédio das redes sociais ou por intermédio das plataformas ou de troca de mensagem. Para citar um exemplo interessante, nós tivemos uma discussão recentemente na Associação Nacional de Pós-Graduação, a apresentação de alguns trabalhos feitos no contexto da pandemia, e nos apresentaram uma pesquisa multicêntrica que está sendo feita por 2 professoras dos Estados Unidos, em diferentes países, para comparar os efeitos da pandemia na vida cotidiana das pessoas desses contextos, e ela é uma pesquisa toda conduzida por WhatsApp. Então, ela é uma pesquisa que ela tem a aplicação da mesma metodologia nesses diferentes países. Então, tem pesquisadoras locais, né, desses lugares, que selecionaram famílias, que elas entram em contato por WhatsApp, fazem entrevistas, que são entrevistas baseadas numa certa temporalidade, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, agora não lembro com certeza, mas fazem o mesmo conjunto de perguntas, né, e vão estruturando esses dados para depois pensar comparativamente os efeitos da pandemia entre famílias de baixa renda em diferentes países. E para terminar, professora, a gente ouviu uma aula do professor Pedro Demo que falava em níveis de compromisso assumidos pelos pesquisadores diante de um desafio de pesquisa, né? E então ele falou da pesquisa participativa como a que engendraria o maior nível possível de compromisso, né? E da pesquisação como um segundo nível de compromisso e da observação participante como um terceiro nível, né? Menos compromisso, assim. E aí, então, eu queria ouvir de você, assim, como é que você tem experimentado essa questão dos níveis de compromisso nas pesquisas que você tem feito? É interessante essa classificação, porque eu acho que ela elucida, né, muito de uma discussão que é muito frequente no campo da pesquisa qualitativa, e que tem a ver não só com técnica de pesquisa, né, mas tem muito a ver com como a gente pensa epistemologia, a própria contribuição da ciência para os contextos que a gente estuda e com os quais a gente, não raro, se envolve na pesquisa qualitativa, porque a pesquisa qualitativa tem isso, né, ela tende a nos aproximar das pessoas e, em muitos sentidos, às vezes nos aproximar em períodos até longos de tempo, né? Eu, por exemplo, faço pesquisa de campo há 10 anos, no mesmo contexto. Então, já tenho relações com algumas pessoas que são relações que não são só relações do período da pesquisa, né? São relações que se tornaram relações da minha vida, né? Essas tipologias nos ajudam a entender esse grau de engajamento e esse grau também daquilo que a gente espera como pesquisador de uma pesquisa, daquilo que a gente acha que pode produzir para o contexto onde a gente trabalha. Então, tem pesquisas, de fato, que estão mais envolvidas com processos de transformação social, por exemplo, de alguns grupos que querem transformar uma realidade, né, ou melhorar alguma situação vivida pelas pessoas com as quais a gente interage. Elas são mais aplicadas, elas são mais engajadas. Tem outras pesquisas onde talvez essa não seja a preocupação principal ou a central, e aí talvez essa técnica da observação participante figure, de fato, como uma coisa um pouco mais distante nesse sentido, porque são envolvimentos que não têm, em primeiro lugar, essa intenção de uma transformação ou de um engajamento com aquela realidade. O que eu acho que a gente não... o que a gente pode atentar de um jeito muito rico a partir das pesquisas da minha área, né, ou das ciências sociais como um todo, é que mesmo essas pesquisas que muitas vezes não se pretendem tão engajadas no sentido da transformação de uma realidade, mas se propõem a compreensão dessa realidade, elas também são, em alguma forma, transformativas. Não existe nenhuma pesquisa que é completamente neutra a uma realidade, porque na pesquisa qualitativa,
a própria presença do pesquisador no campo já causa um efeito naquela realidade, já causa algum tipo de transformação naquele contexto. Tem uma dimensão muito importante, eu acho, desse debate, um pano de fundo disso, que são as questões éticas do seu envolvimento com a pesquisa. Então, me parece que, acima de tudo, é importante considerar a relação que a gente estabelece com os grupos ou com os sujeitos que a gente pesquisa, em termos até de como a gente estabelece a pesquisa, aquilo que a gente promete, aquilo que a gente consegue entregar, né? E essa negociação, a gente fala muito isso nas ciências sociais, né? Essa negociação ética que não é só aquela que garante a sua entrada em campo, o estabelecimento da pesquisa, mas também que garante a manutenção da pesquisa, né? Que garante que as pessoas estejam sempre cientes daquilo que você está fazendo na interação na pesquisa qualitativa. Acho que isso é fundamental. Professora, muitíssimo obrigada. Acho que iluminou o que a gente estava querendo, né? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, André. Tchau.